de ensino, extensão e pesquisa, Fórum de Ensino da Escrita, está cadastrado assim no diretório de grupos do CNPq. Ele se compõe de professores da Universidade da Educação Básica, que atuam tanto com o ensino da escrita, desde o infantil até a pós-graduação, quanto com a formação de professores, né? Então, nós temos diferentes formações, mas nós nos reunimos todos em torno desses dois objetos. Como é que se ensina a escrever e como é que se formam as pessoas que ensinam a escrever? A gente realiza dois tipos de ação de conjunto, mais assim, coletivas, né, de divulgação. Uma é essa que está acontecendo hoje, se chama Graf Convida. É aquela em que nós convidamos pessoas externas ao Graf. Hoje é um Graf Convida um pouquinho fora da caixinha, porque tem uma pessoa que é também de dentro, que é a vice-coordenadora, a professora Regiane Amorim, mas é um evento para conversar, né, com outros pesquisadores, professores, escritores, né? Fizemos muito, tem um histórico grande aí, os extensionistas estão até produzindo um trabalho sobre isso, em breve a gente acha que vai poder apresentar alguns dados. E o outro chama-se Nossas Pesquisas, que é um evento em que a gente fala para a gente mesmo, uns para os outros, o que está fazendo. Que agora, em tempos de pandemia, a gente resolveu também socializar, tem sido, para nossa alegria, muito produtivo, né? Não só para a gente estar junto, conversar, mas para outras pessoas desfrutarem disso e conversarem também e ampliar essa conversa. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, é um Graf Convida, não é? Com as professoras Rejane Amorim, né, que eu já coloquei, professora da Faculdade de Educação, e a professora Arlene Amaral, que aqui aparece como PPGE UFRJ, né? Mas eu acho que ela tem outra vinculação além do PPGE UFRJ. Então, depois... Eu vou fazer uma breve apresentação, Marcelo, cada um. Tá, então vou passar para a Luciene Cerdas, que é a nossa coordenadora. Vou fechar meu microfone e minha câmera para aliviar a plataforma. Então, bom dia a todos e todas, né? Sejam bem-vindos. Como o Marcelo falou, né, o evento de hoje é um Graf Convida, que já tem acontecido há bastante tempo, e a gente tem recebido diferentes pessoas, né, profissionais da área da educação para falar, sobretudo, a questão da escrita, né, e ensino da escrita. Então, hoje, né, o Graf está trazendo aqui a professora Rejane, que, como o Marcelo falou, é vice-coordenadora do Graf, e a professora Arlene, que vão falar aí da alfabetização na pandemia, a família na centralidade da mediação. Vou apresentar um pouquinho elas aqui, né, para que vocês possam conhecê-las, quem ainda não conhece. Então, a professora Arlene Amaral é pedagoga, mestre e doutoranda em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já atuou como professora na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Atuou também como professora substituta do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e atualmente é supervisora pedagógica de uma escola municipal na cidade de Viçosa. A professora Rejane é associada da faculdade, professora associada da Faculdade de Educação, coordenadora de integração acadêmica do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora no programa de no programa de estudos pós-graduados em Educação, Psicologia da Educação na PUC de São Paulo, mestre na área de Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Pedagogia, especialista em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Professora de Didática nos cursos de licenciatura na modalidade presencial e também coordenadora da disciplina de Fundamentos da Educação 4 no consórcio CEDERJ, na modalidade à distância. Pesquisadora e vice-coordenadora do Graf,
Grupo de Ações de Ensino, Extensão e Pesquisa, Fórum de Ensino da Escrita, com pesquisas na área da didática e formação docente nas várias modalidades e níveis de ensino. Então, sejam bem-vindas, né, as professoras, e eu vou solicitar, então, que durante a fala das professoras, vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados, né, para evitar interferências aí na fala. Depois vocês podem abrir para as perguntas, tá? Vai ter um espaço também de interação com vocês. Então, também vou fechar a minha câmera e passo a palavra, então, para as professoras Rejane e Arlene. Então, obrigada, Luciene. Obrigada a presença de todos e todas. E a Arlene também, eu quero agradecer muito por esse convite, porque eu disse para ela que eu queria frisar isso logo no início, o convite partiu dela, né? Foi nas nossas trocas e angústias, vivendo essa situação na pele, em que ela disse, Rejane, vamos escrever um artigo, como eu sou pessoa, de sim para tudo, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não. Eu disse, na hora, sim, vamos fazer, sim. E aí eu trouxe, inclusive, para o GRAF a sugestão desse evento. Eu agradeço, Marcelo, nosso coordenador, pelo espaço. Eu trouxe a ideia de fazer o evento, que isso, eu acho que, de uma certa maneira, ia nos motivar a colocar em prática esse plano dessa escrita em conjunto, né? Eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento do material que nós preparamos, tá? Para vocês. Vocês me dão um ok se está aparecendo. Está aparecendo, né? Tá ok, Luciene? Tá aparecendo. Tá ótimo. Então, qualquer coisa que aconteça no meu áudio também, vocês me avisem. Então, reza a lenda, né? A Arlene sempre conta isso, eu não me recordo. Ela disse que eu fui professora dela quando eu cheguei na universidade, isso em 2009. Eu já pedi desculpa para ela por isso, né? Eu acho que a docência a gente sempre vem aprofundando e aprendendo, e quando o aluno fala assim, ai, fui sua aluna tanto tempo atrás, pensa, meu Deus, né? Tomara que eu não tenha prejudicado essa pessoa. Então, conheci a Arlene na universidade, e a gente teve ricas trocas, e acho que nunca se distanciou nesse tempo todo, inclusive pelo elo nosso, que nós temos as Alices com a mesma idade, e eu acho que a gente sempre foi aprendendo uma com a outra. Eu aprendi muito com a Arlene, inclusive porque ela é bem mais experiente que eu na maternidade, ela tem um mês a mais de experiência, então ela sempre vai vivenciando algumas coisas um pouquinho antes, né? Então, por esse fato, eu agradeço muito essa parceria, que ela é primorosa na minha vida. Então, está aqui o nosso título, que não é exatamente o título que nós demos para o artigo, que a gente já submeteu a uma revista, vamos aguardar, ver se eles aceitam, não é? Mas nós preparamos essa fala sem muitas certezas, né? A partir da nossa vivência, da nossa experiência, iluminada, obviamente, por uma teoria. Arlene. Bom dia a todos e a todas. Também qualquer coisa vocês vão me dando retorno aí em relação ao áudio, né? E agradeço essa oportunidade, né, ao grupo, né, por falar de um tema que eu considero muito importante a ser discutido agora, principalmente no momento que estamos vivendo. E é uma honra, né, participar desse momento junto com a professora Rejane, porque, como ela falou, ela me deu aula lá em 2009, quando eu fazia a graduação de pedagogia, e foi uma professora que me marcou muito. Então, daí eu já, né, a importância, né, a referência do professor, que seja lá na educação infantil ou ensino superior, né, esse professor, ele traz algo para o estudante, né, para o aluno, e que pode ser bom ou pode ser ruim, no meu caso foi muito bom, né, e a gente continua aí nessa amizade após a graduação. Isso foi muito importante, né, o compartilhar, né, a maternidade, as experiências, né, como ela falou, né, das
Alices, então isso tem sido uma experiência, um momento muito bom. E hoje, quando eu pensei nesse artigo, né, da gente escrever, a gente estava falando dessas experiências da família, né, como que tem sido o nosso processo de alfabetização com as meninas e com as aulas remotas. E a gente percebeu, né, nas nossas conversas, que haviam muitas semelhanças, mas também algumas especificidades, né, até porque são contextos diferentes. Né? Hoje eu moro em Viçosa, né, uma cidade mineira do interior, ela aí, né, no Rio de Janeiro, e então, já pela própria questão local, já se tinha as diferenças, né? E aí a questão também familiar, nós estamos trabalhando em casa, né? Então, com o processo de aulas remotas, e é dentro desse processo de alfabetização. Então, foi a partir desse contexto que eu falei, vamos escrever algo, vamos falar da nossa experiência, né? Dizer aquilo que tem sido importante, aquilo que, né, que pode ser talvez diferente, né? Colocar mesmo para fora aquilo, a partir das nossas experiências pedagógicas, né? Dos nossos conhecimentos científicos, aquilo que a gente pode estar contribuindo para esse debate. Então, foi a partir disso que eu falei com ela sobre a questão de escrever o artigo. Então, esse artigo, né, ele tem a finalidade de falar dessa mediação da família no ensino da leitura e da escrita, né, nas aulas realizadas em ambiente virtual de aprendizagem durante a pandemia, um tempo que não tem sido fácil, né, posso dizer assim, de forma talvez até mais generalizada, assim, que não tem sido fácil para ninguém, por vários contextos sociais, né, questões econômicas, o próprio, né, ter confinamento, ficar em casa, né, viver essa quarentena. Então, a partir disso, como tem sido esse processo de ensino? Né, como tem sido o processo de alfabetização? E aí, quando a gente, antes de falar, né, sobre definir, né, os nossos recortes, eu quero fazer um comentário que ontem eu fiquei pensando muito nessa apresentação, e aí durante a preparação eu recebi uma ligação de uma amiga. Aí eu vou pedir licença, Rejane, só para contar esse fato, porque me chamou muito a atenção, e aí foi onde assim, eu vi que era o nosso recorte a partir disso. E ela falou assim, Arlene, eu estou muito angustiada, meu filho está tendo aula remota, não é na mesma escola do que a minha filha, ele também tem uma criança de 6 anos, está no processo de alfabetização, e ele, quando começou a apresentar, quando começou a aula, a professora pediu que eles apresentassem uma atividade, e ela foi passando criança por criança, eram 2 atividades por criança, e ele foi o segundo a apresentar, quando chegou na quinta criança, ele falou que não queria mais assistir a aula. E eu comecei a brigar com ele, falei que não, que ele tinha que assistir, porque ele tem bolsa na escola, e ele precisava de ficar ali, e aí ele fechou, desligou a aula, está dando retorno. Será que é o meu microfone? A Rejane, esse áudio, Rejane. Eu acho que bati alguma coisa aqui, desculpa, gente. Não, aí ela falou assim, ele desligou a câmera, ele saiu da aula e começou a chorar. E ela falou, eu já não sei mais o que eu faço. Aí eu falei com ela assim, olha, e aí só um detalhe muito importante, que ela falou que durante, né, o tempo que ela estava falando com ele, que ele tinha que ficar na aula, ela falava com ele assim, olha, você tem bolsa na escola, você não pode perder a bolsa. Então você tem que participar da aula, porque senão a gente vai perder a bolsa. E aí eu tentei acalmar ela, falei, olha, a gente está num contexto difícil, para a criança não é fácil, né, ela ficar ali, dependendo do tempo que é a aula remota, né, ela tem essa questão de concentração, de ficar escutando o colega apresentar algum trabalho, mas o que é importante nesse momento? Né, é você não ficar colocando para ele, ficar pressionando, no sentido de que ele é obrigado, no sentido de que ele tem a bolsa, senão ele vai perder a bolsa, porque senão não adianta ele ter uma bolsa em uma escola, que é legal, que você gosta, e ele ter trauma em relação à escola. Então, isso veio assim, né, bem
dialogar com a nossa fala hoje, porque aí vem a questão da família, a mediação desse processo, porque não é um processo fácil, né? Como eu já falei, existem vários contextos. Então, a gente pensar nesse processo de como que a família contribui para isso. E aí, o nosso recorte para essa pesquisa, ela é a partir da experiência de duas crianças, né, que estão nesse processo de alfabetização, que a gente não tem como falar que é um modelo padrão, né, que é um modelo generalizar, que tem que, e nem no sentido de dizer tem que ser assim, mas a gente apresentar o que foi feito, né, quais são as possibilidades desse processo. O que precisamos de romper? Então, é a partir da experiência de alfabetização dessas duas crianças que nós estamos aqui para poder dialogar com vocês. Pode passar, Regiane, por favor. Então, os nossos caminhos, né? A nossa ideia não é, de forma alguma, romantizar esse processo, esse ensino remoto, né? Esse processo de alfabetização dentro desse ensino remoto, e nem descartar, falar que ele não é válido, porque no nosso caso nós temos experiências de êxitos também. Então, isso é importante frisar, né? Tem frustrações? Tem, mas também temos processos de êxito. Então, a gente também trazer isso para o diálogo. Então, nós realizamos um registro sistemático da experiência de duas famílias, né, que possibilitou a construção desse estudo e que pretendemos realizar, né, a partir da realidade de duas escolas diferentes, como eu já coloquei, e buscamos suporte teórico em Vigox, né, do qual nós vamos falar da teoria mais à frente, especialmente para abordar essa questão da mediação a partir de instrumentos, sujeitos e uns com os outros. Também colabora com a nossa análise, né, da nossa discussão, a Rojas, que aborda sobre a questão do vínculo no mundo digital. E é uma pesquisa que ela segue, né, seguiu um percurso de privilegiar os relatos, né, os nossos relatos, com destaque para a questão do esforço da família, como eu já falei, a escuta, os afetos, o tempo e a construção coletiva dessa normalidade que não aconteceu e não tem acontecido facilmente, né? Tem sido um processo, e é um processo novo para todos, né? Para todas. Então, a gente precisa realmente, né, trazer isso para o debate. Ok, obrigada, Arlene. Então, de forma alguma também nós queremos dar as costas para a realidade. São duas escolas privadas, nós sabemos que nem todo mundo tem esse acesso, né? É um período que nos coloca à frente de questões do aumento da desigualdade, isso aí nós estamos vivenciando no cotidiano. Então, nós temos um dado da Unesco que ele é alarmante, um fechamento total de escolas, né, e universidades em 102 países e o fechamento parcial em outros 11, somando mais de 850 milhões de crianças e adolescentes sem aulas devido à pandemia. E quando a gente pensa sem aula, a gente também pensa sem a alimentação, sem um acolhimento. Nós sabemos que existem várias formas de quarentena, temos um contingente gigante de pessoas que continuam trabalhando no mesmo horário, no mesmo tempo que estavam antes da quarentena. Então, é impossível fechar os olhos para essa situação, né? E é difícil pensar a dimensão da exclusão que está sendo aumentada pela pandemia. Então, nós também citamos um pouco do texto do Boaventura, que ele escreveu agora na pandemia, né, a cruel pedagogia do vírus, e que ele diz que nós vivemos uma quarentena dentro de outra quarentena de exclusão. E esse lado mais fraco, ele ainda fica mais fragilizado diante dessa situação de agravamento da pobreza, da situação de saúde. Então, nós também queremos deixar aqui bem colocar, como a Arlene também trouxe, nós vamos falar aqui de situações que foram difíceis, foram completamente novas para superar, mas que elas são exitosas, né?
mas, ao mesmo tempo, nós temos essa reflexão, até pelo nosso trabalho eu em universidade pública e a Arlene também na rede pública de Viçosa. Arlene. Bom, eu vou apresentar como tem sido na escola mineira, né, na escola da minha filha, esse processo, né, inicialmente, quando começou, né, a pandemia, que teve lá a suspensão das aulas, né, em meados de março, inicialmente eles começaram com uma forma de manter o vínculo da escola com a criança. Então, eles enviavam vídeos, atividades, né, através da plataforma da escola, que já existia, né, naquele momento, que é vinculado ao e-mail dos pais, e deixando bem claro que seria mais sem a necessidade de um retorno para se manter esse vínculo. Após mais ou menos o período de um mês desse processo, começou, né, acho que até essa questão de ver, né, que as aulas, que esse tempo ia ser maior do que talvez o esperado, eles começaram com aulas síncronas, né, via plataforma Microsoft Teams. Aí começaram a utilizar de videoconferência em um ambiente digital já estruturado, com aulas previamente programadas e realização de avaliações dentro desse ambiente. Como que funciona, né? Hoje as aulas elas começam 1h e ela vai até às 4h. Então, a criança ela tem 40 minutos de aula, um intervalo de 10 minutos para troca de professor, geralmente eles intercalam com o professor, né, entre as aulas de português, matemática, das disciplinas, né, história, geografia, ciências, inglês, e depois eles dão um intervalo de 20 minutos e tem a última aula. Então, são 3 aulas de 40 minutos. Dentro dessa plataforma Teams, hoje tem tanto as avaliações quanto as atividades que são enviadas, um plano semanal são enviados para os pais, para eles se organizarem durante a semana, né, o que vai ser trabalhado em cada aula, né, quais serão as atividades. Então, uma forma de organizar também junto com a criança o planejamento da semana. Então, eu percebo que é um planejamento que já existia na escola, mas que ele não era, né, divulgado para os pais. E hoje esse planejamento ele é compartilhado com os pais. Então, eles enviam, né, nessa plataforma Teams e nessa plataforma digital, que ela já é ligada aos e-mails dos responsáveis. As avaliações, como eu falei, é interessante porque a criança, todo final de bimestre, ela faz uma avaliação, são as avaliações objetivas, né, com questões objetivas, e é interessante, depois eu vou falar a forma como ela vê essa avaliação, porque pelo menos assim, a Alice no início, para ela foi muito tranquilo, porque ela percebia isso como um jogo, né, e ela quis, né, ela queria continuar fazendo, mesmo a avaliação ali tendo terminado, ela queria continuar, porque para ela aquilo era uma forma muito mais lúdica de lidar com a avaliação. Também ocorrem correções de atividades durante as aulas síncronas, e nesse formato de aula remota são desenvolvidos projetos, né, também tem um portfólio que é também construído junto com a criança, onde ela vai colocar ali as suas atividades, e é uma forma da professora também acompanhar, no caso da alfabetização, né, as escritas, né, as hipóteses da criança, das suas escritas. Então, ela tanto pode colocar atividades que são já pré-estabelecidas pela escola, como alguma coisa que ela escreveu de forma espontânea, né, em casa, e aí a professora sempre incentiva esses pais a colocarem nessa plataforma. E pode mudar. E durante esse período também a escola buscou seguir o calendário dela normal, né? Ainda não está, né, totalmente normal, mas no sentido assim, né, da questão da carga horária, mas ela fez as férias de julho, então ela tem tentado seguir esse calendário de acordo com suas possibilidades. Aqui é só uma forma de exemplificar, né, nesses slides.
e como que tem sido entrelaçado, né, essa relação da casa, aluno e família. Hoje, né, o que eu posso dizer é que esse Microsoft Teams, né, ele é a escola física, se dá através dessa plataforma, né, onde são enviados todos os trabalhos, onde já se tinha antes a plataforma digital da escola, e ela foi associada, né, ela foi entrelaçada com essa plataforma digital que já existia, para que possa chegar até a criança. Pode passar, por favor, Rejane. Também existe na escola, né, o coral, que ele é optativo para a criança, caso ela queira participar. Então, também acontece através da plataforma Teams. Aí até um print de uma aula de coral, né, que a Alice gosta de participar, ela não tem, né, aquela obrigação de participar, mas ela gosta, então ela participa. Isso aí é fora do horário da aula. E é também uma forma de exemplificar como que as aulas elas são todas aí feitas de uma forma como a criança ela consegue clicar, ela consegue entrar na aula sozinha, né? Claro, uma criança de 6 anos a gente precisa estar acompanhando, mas eu tento trabalhar com a Alice de forma que ela consiga se organizar dentro dos seus horários, né? Dentro daquilo que é possível para ela, para que ela possa conseguir entrar, né? E sair da aula quando for necessário. Então são as novas possibilidades, né? E a forma como a escola tem se adaptado a isso. Tá ótimo. Vou falar um pouquinho do panorama da escola aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos, obviamente, resguardando o nome das escolas, nós só podemos falar da nossa realidade pesquisada, que foi na nossa própria casa, com as nossas filhas, e nós estamos resguardando, então, o nome de professores e da escola. Esse panorama que eu vou passar, ele também é muito específico da turma do primeiro ano, porque os outros níveis, eles se organizam de outras maneiras, né? Nessa escola, então, os estudantes, eles acompanham os estudos por um Padlet. Eu já vou mostrar o modelo do Padlet. Ele foi criado pela professora para colaborar com a organização e autonomia dos estudantes em uma aba, então é um ambiente virtual de aprendizagem, mas é feito num Padlet, que é meio um blog, eu vou mostrar. A escola tem uma plataforma própria, chamada Pronode, só que é uma plataforma que já no início se mostrou muito complicada para as crianças. É uma plataforma que a gente já tinha nesse mesmo modelo da Arlene, de colocar em planejamento, e, enfim, avaliações, mas ela não se mostrou muito eficaz nesse formato de ensino. As aulas síncronas, elas acontecem com grupos de 5 crianças, 3 vezes por semana na plataforma Zoom. Então, português são 6 crianças, esporte é com todas as crianças. Então, a Alice, na segunda-feira, ela tem 2 aulas, que uma é francês, outra é esporte. Na quarta é só francês e na sexta, que é hoje, é só português. As aulas de música, elas são sempre no formato vídeo, a professora manda os vídeos e ficam lá gravados. A escola assinou 2 plataformas para as crianças, uma de leitura e uma é mais de livro. A língua oficial da escola é francês, então ela assinou essas 2 plataformas. Essa lá, Lilu, é fantástica, é muito boa. Essa outra, Alice já não gosta muito, eu também não forço. Não é nada obrigatório. A biblioteca manteve o trabalho semanal, que eles tinham uma ida à biblioteca, eles mantiveram na plataforma, e eles usam muito esses recursos educacionais abertos, né, os chamados RIAs. Então, são com materiais do YouTube, de museus, de outras escolas da rede, ou de outras escolas, que eles criaram nesse espaço também uma colaboração mútua, então também tem esses materiais. A professora mantém as atividades permanentes, então ela envia essas atividades permanentes em forma de vídeo também, mostrando páginas, se é no caso livro didático, página do livro didático, ou se são outras atividades, ela manda isso. E, além dessas atividades permanentes, ela desenvolve os projetos literários, agora eles acabaram de fazer um projeto de folclore, ciências, artísticos, enfim. Já na segunda semana da pandemia, tudo estava implantado e funcionando. No último dia de aula presencial, os estudantes trouxeram todo o material que estava na escola e que eles iriam utilizar. Agora, em julho, nós também tivemos que buscar na escola o material do segundo semestre.
né? A escola tem um site, mantém um site, como todas as escolas, mas ela criou uma coisa muito simpática, que foi um blog para as famílias durante a pandemia, né? Então, eles colocam, é mais os pais que fazem esse blog, eu achei isso bem interessante também. E uma das coisas que mais nos deixou seguros nesse tempo foi que a escola, a todo momento, colocou assim que ela iria se comprometer que no retorno ela ia dar conta do que ficasse, da defasagem, do que precisasse reforçar, mas que de forma alguma eles queriam que isso acontecesse agora, né? Então eles colocaram muito assim, olha, as crianças vão caminhar nos seus ritmos e nos ritmos que os pais conseguirem realizar essa mediação. Mas o que não for alcançado, nós vamos dar conta depois. Aqui eu tenho a imagem do Padlet, que eu acho fantástico, porque a minha filha consegue ir sozinha. Então, ela consegue acessar ele correndo, né, para a direita, e também essas colunas sobem e descem. Aqui tem alguns exemplos. Esse importante é sempre a organização da semana, o que precisa para aula online, né? Aqui é esporte, a professora faz uma aula de esporte ao vivo, mas ela também manda esses vídeos. Aqui também a professora de artes e música tem esse vídeo, que é da lenda do Curupira, que ela que fez, que é o que eles estavam trabalhando até a semana passada. A leitura, que é a biblioteca que oferece. Então, são vários formatos, às vezes é só um audiolivro, às vezes é uma pessoa contando, às vezes, né? E aqui também, aí mais para o lado direito, são outras coisas, né? Eu só coloquei um pedacinho mesmo da plataforma, desse Padlet. Ele é aberto, ele é um blog aberto, inclusive eu já socializei com algumas pessoas, o Vinícius, que está aqui com a gente. Vinícius, me honra a tua presença, já compartilhei com algumas pessoas. Isso também eu assim, fiquei bastante satisfeita com a escola, porque nada é feito, isso não pode ser divulgado, eles fazem uma coisa assim, muito acreditando na proposta, e é uma coisa que me faz sentir segurança. A nossa relação com a teoria, então, dito isso, mais ou menos, claro, né, gente, foi um panorama super rápido do que está sendo desenvolvido, né, mas vocês perceberam que precisa muito da nossa mediação, do nosso tempo, enfim. As aulas online, as crianças ficam lá e fazem, né, mas essa outra parte que vem na plataforma, obviamente, a gente precisa dar um suporte. A relação com a teoria, nós trabalhamos um pouco essas funções psicológicas superiores, que são esses processos que primeiro eles acontecem no externo e depois no interno. É um processo crucial nesse momento. A criança está aprendendo a ler e escrever, que não é qualquer coisa, são as habilidades, as funções psicológicas superiores. Quer dizer, eu entro num mundo simbólico que ele me modifica fora e dentro. Por quê? Porque quando eu aprendo a ler e escrever, o meu pensamento também se modifica. Eu passo a pensar em palavras, eu passo a pensar em sentenças. Isso já era um processo desde que a criança estava na barriga, né? Vamos dizer, ela já está no mundo da linguagem. Mas ele ganha um novo contorno agora, porque para aprender a ler e escrever, você necessita... Esse barulho não é aqui em casa. Você necessita de um ensino sistemático, né? Você necessita desse ensino sistemático e contínuo, né? Diferente do que foi o ensino da fala, que se deu naturalmente na família, por imitação, enfim. Então, agora é um processo mais sistemático. Por quê? Porque ele é completamente abstrato. Aqui tem uma imagem de um desenho de uma delas, porque justamente o desenho, ele é a primeira forma que a criança vai simbolizar o que ela quer dizer, né? O desenho, ele é um texto nesse sentido. Então, essas funções psicológicas superiores, primeiro elas aparecem fora, para depois aparecer dentro. Eu acho que ser alfabetizador é imprescindível conhecer essas teorias, eu acho que até antes das metodologias, porque aí você vê a grandiosidade
desse momento em que todos nós passamos. A mediação, que é outra categoria estudada por Vygotsky, é um processo cognitivo em que nós nos amparamos enquanto sujeito, né? O nosso processo interno, inclusive, ele é mediado pela linguagem. Nós pensamos a partir da língua portuguesa, né? Vamos falar assim. Então, nós operamos com esses símbolos. E essa mediação também, ela acontece de várias formas. Ela é uma mediação que acontece do sujeito com ele mesmo, do mundo com ele, dos objetos com ele, então, da troca, da relação entre um e outro. Então, nesse espaço de mediação, é que compreendeu o nosso trabalho como pais, nesse momento em que nós não temos para os nossos filhos, não somos a figura do professor, nós somos pais. Então, nesse momento, também essas teorias, elas caem um pouco por terra para a gente, porque os nossos filhos não nos veem nesse papel, eles veem você no papel de mãe, então fica um pouco difícil você fazer essa mediação, porque não foi a professora que disse. A zona do desenvolvimento proximal, também nós trazemos um pouco dessa discussão, eu estou quebrando rapidinho, gente, porque isso aqui também é o mundo, e se eu começar a falar, eu entro fundo, porque é uma coisa que eu gosto. Então, temos a ZDP, que o Vygotsky ele vai falar que tem determinadas coisas que a criança já faz sozinha. Então, o que é o bom ensino? O bom ensino é aquele que precede o desenvolvimento, é aquele que vai alavancar. Mas ele alavanca a partir do ponto que a criança está, né? Então, a criança vai em contato com isso que ela já sabe e com o que está à frente, ampliando essas zonas de desenvolvimento, né? Seria mais ou menos isso. Então, a criança já tem algo consolidado e aí ela tem um potencial de aprendizado, né? As nossas Alices, elas iniciaram o ano com 5 anos de idade, né? Elas são as crianças que são as mais novas da sala, então elas não sabiam ler, elas não estavam alfabetizadas, elas já estão alfabetizadas, estão consolidando, não está tudo pronto, uma maravilha, mas elas tiveram um grande salto de desenvolvimento, e esse salto de desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores, ele é dolorido, sabe? Assim como a criança cai quando está aprendendo a andar, assim como a criança desenha o cabeça de batata feio, sem braço, às vezes com braço, e depois ela vai ampliando o desenho da forma humana, assim também se dá o processo da escrita, né? Então, da leitura, é um processo que ele também é um pouco dolorido. E esses vínculos são fundamentais. E agora eu fico chateada, porque eu saio de uma teorização de Vygotsky, que vou falar de vínculos nas tecnologias. É complicado, mas dá licença, desculpa, gente, é essa a nossa realidade hoje. Então, nós trouxemos a Rojas, a Maria Cristina Rojas, ela é uma argentina, e que ela é uma psicóloga que pesquisa esses vínculos hoje, nesse mundo digital. Então, ela vai dizer que as tecnologias, em sua diversidade, são produzidas e nos produzem também, enquanto seres humanos. Então, existe um potencial de vínculo, sim, nesse universo. As pessoas de cada tempo se encontram em lugares diferentes, e esse é um meio que hoje se apresenta na nossa cultura, também, que está construindo a nossa época, a nossa subjetividade, a nossa forma de se relacionar. Então, a gente vai trazer um pouco dela. Então, nós passamos agora a análise, que são 3 tópicos que nós recaiu a nossa análise. Arlene. Arlene? Aconteceu alguma coisa? Não, eu que não liguei o microfone. Desculpa. São lidar com as tecnologias, né? Não novas mais. Mas nessa questão do vínculo, né, de como que ele se faz importante, nesse processo de alfabetização, ele é essencial. E ali dentro do contexto de uma sala de aula, no ensino presencial, ele vai dar face a face, né? O professor, ele tem o olhar do aluno, ele tem essa relação de interação muito mais próxima, né? Dele acompanhar esse processo. Então, um dos nossos questionamentos é, esse vínculo se faz por meio virtual, né, através dessas experiências de aulas
né, online, né, de todas as experiências que nós relatamos aí de como tem sido, né, esse processo, a forma como as escolas estão trabalhando, tem acontecido o vínculo. Então, a partir disso, né, a gente traz esse primeiro tópico, sabendo que essas nuances, né, elas sobre o vínculo, elas são presentes muito mais nos alunos e professores que convivem diariamente. Mas a partir daquilo que a gente tem observado, né, das nossas conversas com as crianças, como tem acontecido esse vínculo? E aí eu coloco, né, que a criança ela naturaliza esse ambiente virtual como sala de aula. Claro que isso não aconteceu no primeiro momento, né, de um dia para o outro, mas ela tem acontecido de uma forma processual. E quando na escola, né, do caso da escola mineira, né, que começou primeiro, né, só com essa manutenção de vínculo, depois começou com as aulas online, eu percebia muito que não só, né, a minha filha, mas as outras crianças, elas queriam o tempo inteiro entender aquele processo. Então, elas ficavam, professora, eu posso ir no banheiro? Elas estavam dentro da casa delas, mas elas queriam saber se elas podiam ir no banheiro, se elas podiam sair para beber água. Por quê? Porque aquele ambiente para ela, apesar de ser um ambiente diferente, né, ele tem ali o papel, ele tem o professor, ele está ali, ela vai se naturalizando aquilo ali como um ambiente de sala de aula. E isso foi muito perceptível no contexto, né, no decorrer do tempo e no contexto dessas aulas online. Como manutenção desse vínculo também, né, a forma como a professora conversa com as crianças, de saber como está esse processo de quarentena, né, de dialogar com elas. Na escola mineira, eles têm feito, né, uma roda de conversa, a todo o início de mês, a professora, ela faz um grupinho, né, porque como a turma é uma turma grande, né, hoje na turma dela deve ter mais ou menos uns 15 alunos, então, e nessas aulas todos os dias ela não consegue estar sempre ali conversando com os alunos de forma interagindo no sentido de saber o sentimento deles, o que eles estão achando, né, é muito mais complexo. Então ela estabeleceu como estratégia a roda de conversa. Então essa roda de conversa ela acontece uma vez por mês, né, onde ela faz um grupo menor, ela e mais duas crianças, e ali eles têm a oportunidade de colocar, né, quais são os sentimentos, né, aquilo que tem sido, que eles consideram que tem sido bom, que não tem sido, o que não tem sido bom. Então isso estabelece o vínculo, né, o professor, né, ele estar próximo, ela sentir que o professor está próximo dela. Então esse vínculo, ele não se dá só entre o professor e aluno, mas também entre a família, né, a família aceitar a proposta, a família, né, conduzir de forma mais leve, né, ou posso dizer assim, de uma forma que ela consiga contribuir com esse aprendizado, não substituindo o papel de professor, porque ali ele não é o professor, ele não tem aquele conhecimento, mas ele estabelecer, né, esse diálogo com a criança e com a escola. Isso é muito importante para essa manutenção desse vínculo. E, em termos mais práticos, né, a gente foi muito perceptível as formas como as atividades foram colocadas para as crianças, né? Atividades mais lúdicas, mais criativas, no sentido de, vamos fazer uma receita junto com a família, né? Vamos mandar um jogo, hoje vai ter um jogo, e aí vocês vão brincar junto com o irmão, né? Ou os pais. Então, são essas propostas que também estabelecem vínculo, né? São propostas recreativas que estabelecem. E porque a criança ela se expressa, né, nas diversas linguagens, quando a atividade tem sentido para ela. E como, né, o Vygotsky mesmo fala, através do brinquedo a criança atinge uma definição funcional de conceitos e de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de algo concreto. E como exemplo, né, desse processo, eu vou perguntar para a Alice qual a aula que ela mais gostou, o que mais marcou para ela. E ela falou assim, foi a aula que a professora fez mímica, né? Foi uma aula bem interessante que a professora, após fazer a leitura de um livro, de um texto que falava sobre vários animais, ela fez uma brincadeira de mímica. E a outra atividade também que ela me falou que ela gostou muito foi quando a professora pediu para eles pegarem na casa um objeto que começava com tal letra. Ela falava a letra e a criança tinha que procurar no meio da casa um objeto.
E aí ela... Está com problema no áudio. Você desligou o seu áudio. Postei que sem querer. Então, não sei se eu me perdi aí, mas assim, isso marca a criança, né? Esse processo de atividades lúdicas. Então, foi também colocado para as crianças um trabalho literário, né? Com o tema O Lobo Voltou, que a partir de um livro literário, onde os pais tiveram que fazer a leitura junto com as crianças. A professora também trabalhou esse livro em sala de aula. E quanta coisa, né? É possível explorar a partir de um livro como um trabalho literário, e a partir disso a Alice queria saber o que era o jornal, para que serve o jornal, né? Então, são as possibilidades de atividades recreativas e lúdicas que estabelece esse vínculo. Então, esse vínculo ele não acontece de um dia para o outro, né? Mas ele acontece a partir de um processo contínuo, né? E não de uma questão, né, de conteúdos, que isso é necessário, isso é obrigado, da imposição. Né? O vínculo ele vem a partir de uma relação, né, e não de imposição. Então, esse fato é muito importante. Então, o vínculo ele vai sendo construído dentro desse ambiente virtual. Então, a criança vai entendendo esse vínculo, né, de uma forma gradual, né? Ela não acontece, né, de um dia para o outro, mas ela vai percebendo e vai naturalizando aquele espaço que é novo para ela. E a importância da família nesse processo também, de contribuir com isso. Quer falar dessa experiência? Isso. E o segundo ponto, que eu acho que a gente vai trazendo um pouquinho dessa questão desses vínculos, eu acho que nosso maior desafio nessa escrita, em conjunto com a Arlene, foi escolher os pontos sobre os quais nós iríamos analisar. Porque, na verdade, eles estão muito imbricados, não dá para a gente separar absolutamente, né? Mas o crucial era essa questão do vínculo, porque quando tudo isso apareceu na nossa vida, né, nos pegou de surpresa, o nosso maior receio era esse, né, de desestabilizar essa construção de um mês de aula, que foram super importantes, um mês muito bom de aula, em que as crianças estavam bem, e gostando e satisfeitas com aquele ambiente, e de repente tudo passa esse formato, eu gosto que está aqui hoje, que eu queria estar olhando nos olhos, mas ao mesmo tempo, pessoas que estão aqui participando de longe, que é tanto tempo que eu não vejo, né? Minha prima, minha mãe, pessoas de longe, Vinícius, que está em São Paulo, às vezes pessoas de longe também. Então, a gente se vê um pouco nesse espaço. E aqui eu trago nesse segundo ponto da nossa análise as potencialidades do modelo e desafios para os responsáveis, que é justamente esse. Que é você não se dê por exemplo, que aconteceu inicialmente, aqui eu tenho uma foto da Alice derretendo na cadeira, vocês estão vendo essa foto? Essa foto eu mandei para a Nívia, minha prima. Eu não sei se é só para mim, mas... Está aqui na sala, que é psicóloga. Regiane, como é? O áudio sumiu? Tá ruim. Achei que era só para mim, mas não é não, né? Eu vou tirar. Melhorou? Melhorou, gente? Tá melhor? Você podia repetir do ponto que você disse assim, tem uma foto da Alice derretendo. Tá melhor agora? Agora tá. Sim, tá. Tá melhor? Tá bom, eu tirei o fone. Então, olha só. Essa foto da Alice que está derretendo na cadeira é uma foto que eu enviei para a Nívia, minha prima, que é psicóloga, que está aqui na sala, porque ela me perguntou assim, Regiane, como é que estão as coisas no Rio? Como é que está a aula da Alice? E era justo o início disso, né? E eu mandei essa foto porque eu estava na hora fazendo com ela isso. Eu disse, olha, tá desse jeito. Então, a gente começou num processo muito difícil, porque primeiro que a gente tentava estabelecer uma rotina e não conseguia. E eu sou franca em dizer para vocês, eu não consegui estabelecer a rotina. Porque eu também fui entendendo que tinha momentos que ela não queria estudar. Mesmo que eu tivesse combinado que era aquele horário de manhã, ela não queria, acontecia alguma coisa. E a casa está muito atravessada pelo meu trabalho e pelo trabalho do meu marido.
Então, essa casa, ela virou assim tudo, ela virou escritório, ela virou sala de aula, né? Então, ela está muito complicada para você entender aquele momento como momento de estudo. Então, foi muito difícil. Eu mandei essa foto para a Nívia, o marido dela é diretor de uma escola grande em Itu, e aí ela me contava também como é que estava lá. Eu também quero dizer, assim, que esse vínculo, que esse apoio com os colegas, com as pessoas que vivenciaram e estão vivenciando isso de vários modos, contribuiu muito para que a gente conseguisse respirar e enfrentar mais um dia, né? Então, nós também nos adaptamos, eles... Foi muito positivo o acompanhamento dos pais nas atividades propostas pela escola, porque assim, gente, olha, nós tivemos um acesso total ao que a escola mostra, né? Nós, de uma hora para outra, a gente se viu assim, conhecendo tudo que era feito, né? Os filhos contam para a gente boa parte do que acontece na escola. Mas de uma hora para outra a gente se viu assim, vendo tudo, vendo as aulas, participando de tudo. Isso foi significativo. Acabamos refazendo o nosso caminho de alfabetização, né, compreendendo como essa evolução depende das relações com o mundo da criança, os momentos de consolidação do que foi estudado se dava em outros momentos do cotidiano, né? Várias perguntas, assim, de Alice falou, mãe, quando a gente está aprendendo a ler, por que a gente lê errado? Parece que a gente lê errado, não é? E ela estava querendo me dizer aquilo que o Marcelo sempre fala, né, que nós temos um sistema de escrita, mas ele é um sistema capenga, né, um sistema o nosso sistema, ele é meio capenga, porque assim, aí ela leu na farmácia um dia, Pacheco. Aí eu falei, é a farmácia, é Pacheco. Ela falou, mãe, mas por que quando eu leio errado, né? São essas nuances, então, que eles vão aprendendo. Então, a gente refez esse caminho, a mediação realizada com a família foi crucial para o aprendizado, e eu coloquei aqui que utilizamos as propostas da escola. Nós não trouxemos outras coisas para fazer. Vou tentar aqui, como a Arlene já foi alfabetizadora, eu também já, vamos fazer outra coisa aqui. Não. A gente usou a proposta da escola, né? E a escola se colocou muito assim, eu sei o que eu estou fazendo, confie em mim. Eu acho que isso foi assim, foi lindo, foi fundamental. A Alice está há 3 anos nessa escola, com esse ano, e eu acho que esse ano eu consolidei a minha escolha, porque realmente eles desenvolveram um trabalho dentro disso que a Arlene colocou, de trazendo coisas novas, fantástico. Aqui tem um exemplo, tem vários, né, mas vou colocar um aqui, que toda a proposta do primeiro ano, ela está voltada para o tema coleções, né, mais ou menos voltada para isso. E aí teve essa questão dos objetos antigos da casa. Eles estudaram um pouco como é que era a escola em outras décadas, tendo que fazer uma entrevista, que a Alice fez entrevista com o avô. E aí agora eles pediram um objeto antigo da casa. Aí a Alice escolheu esse balangandã, que ele propriamente não é antigo, ele remete à baianidade, é uma coisa antiga, né? A questão dos escravos, das joias crioulas e tudo. E aí ela teve que descrever esse objeto e teve que estudar esse objeto. Então ela assistiu vários vídeos no YouTube, que eu aprendi muito, porque eu tinha esse objeto, comprei na Bahia, mas também não entendia exatamente com toda essa profundidade o que era esse objeto. Então, ela estudou, ela descobriu isso, ela foi além. Isso foi uma coisa muito prazerosa de vivenciar, sabe, nesse processo todo. Aqui tem outras experiências de construção, a escola também fez muita coisa. Eles estavam arrecadando as tampinhas, então, como não podiam mais levar para a escola, eles fizeram um guiso com as tampinhas, aí tem a Alice fazendo, na aula de música, esse guiso. Aí também tem uma produção do livro da Eva Funari, Não Confunda, Vaca Malhada com Toalha Manchada, também isso é uma produção de um livro coletivo da escola, da turma, e aí já começa lá em julho a aparecer as escritas espontâneas, né, que acho que é muito bonito, porque a criança aprende a falar porque ela quer comunicar algo. Então, é lógico que ela aprenda a escrever e a ler porque ela quer ler alguma coisa e porque ela deseja escrever. Então, quando veio as férias, a escola segue o calendário normal, e eles tiveram 30 dias de férias em julho, ela escreveu no calendário aqui de casa, na geladeira, né?
Alice está de férias 30. Né? Então, que ela estava de férias, eu acho que ela achou muito importante dizer isso, porque ela também estava muito cansada. Como eu disse, essa passagem, né, gente, do código, do desenho para o alfabeto e para a escrita, ela é cansativa, né? Ela exige da criança. E aqui também nós trazemos uma frase aí do Vygotsky, que a arte sempre é portadora desse comportamento dialético, que reconstrói a emoção, e por isso sempre envolve a mais complexa atividade de uma luta interna que é resolvida pela catarse. Então, assim, foi muito bonito esse processo bastante dinâmico que a escola proporcionou para nós pais também, e eu tenho certeza que eu saio dessa experiência, assim, tomara que eu saia, né, porque a gente está nela, muito fortalecida e pensando algumas coisas que eu já tinha amadurecido muito sobre o processo de alfabetização, mas pensando outras mais a partir disso, né? Eu lembro que um dia a Marta falou, numa reunião nossa, né, sobre o filho dela, falou, olha, é tão lindo a gente ver uma criança sendo alfabetizada, eu já vi tantas, e eu sempre me emocionei, né, e continuo me emocionando, como me emocionei com a Alice, vendo ela agora já consolidando esse processo. Arlene. Antes de entrar nesse tópico 3, né, nesse ponto, essa questão da alfabetização, como que ela realmente, né, nos chama atenção como professoras, principalmente como mães, mesmo já tendo participado do processo de alfabetização de outras crianças, eu ficava um pouco angustiada por causa desse processo de ser, né, remoto, né, pela própria pandemia. Eu sempre tive muito firme para mim que esse é um ano atípico e que ela teria a vida inteira para poder aprender, que eu não precisava de ficar apreensiva. Mas é claro, né, como mãe, tinha momentos que eu ficava bastante apreensiva no sentido assim, nossa, ela vai dar conta, né? Não só no sentido se ela vai aprender, mas o que isso vai ficar para a vida dela, né, esse momento. E eu ficava um pouco angustiada porque, como a Regiane falou lá no início, né, elas não começaram o ano alfabetizadas. E a Alice, eu percebia que ela se sentia um pouco cobrada, sabe? Por mim até. Então, eu sentia que ela ficava um pouco travada nesse processo de se deslanchar, né, no processo de leitura. Ela já identificava as letras, ela já conseguia algo, mas ainda sentia que ainda faltava segurança para ela poder realmente entrar nesse processo de leitura, né, que ainda eu falo que tá em processo, né, ele não está consolidado completamente. E aí teve um dia que eu, arrumando as minhas coisas, eu encontrei um livro que uma amiga me deu, que chama Você é Incrível. Eu já falei, não vou guardar esse livro. Aí meu marido falou assim, dá para Alice, ela vai gostar desse livro, porque ele é bem chamativo, bem colorido. E aí quando ele entregou para ela, ela começou a ler, e ela foi assim, porque como são mensagens positivas, são mensagens muito curtinhas, ela começou a ler a partir daquele livro. E foi assim, de um dia para o outro. Não foi uma coisa, sabe? Ela ficou com o livro muitos dias. Não, a partir do livro ela já deslanchou essa leitura. Então, às vezes, a criança ela precisa disso, né? De algo que realmente ela se sinta motivada. E aí, dentro desse processo, de vez em quando a professora convidava os alunos a fazer a leitura dentro no momento da aula. E aí até essa foto acho que retrata bem isso. Ela tinha que fazer, a professora pedia e ela nunca, né, queria, ela ficava com vergonha, insegura, enfim. E aí quando ela começou a ler o livro, eu falei assim, Alice, olha, você já está lendo. E eu comecei a dar parabéns para ela, fiquei muito feliz, porque eu percebi que foi assim, de uma hora, né, um despertar para ela. E aí quando a professora convidou nela para ler, na semana seguinte, ela foi lá no quarto, me chamou e falou, mãe, eu vou ler, é hoje que eu vou ler. E aí ela falou, vem comigo, e eu fiquei ali do lado dela, no momento que ela estava lendo, ela lia uma palavra e ela olhava para mim, ela lia uma palavra e olhava para mim. Então eu senti o quê? Ela precisava de segurança naquele momento. E não era eu como mãe, como uma professora alfabetizadora, né? Mas como
uma pessoa que estava ali para dar segurança, para falar assim, olha, é isso mesmo. Então, a família ela é importante nesse processo. Não porque ela vai ensinar a criança a ler, mas porque ela vai dar segurança para essa criança. Então, são lições, né, desse tempo que a gente precisa, né, que nós precisamos levar, né, para nossas vidas acadêmicas, né, para a questão pedagógica, de repensar esse processo de escola, esse processo de alfabetização. E aí, quando a gente fala do contexto de uma criança, né, dentro de um mundo digital, nós estamos falando de crianças que nasceram, né, que são nativos digitais, né, eles nasceram dentro dessa questão tecnológica, né? Então, isso para ela é muito próximo. É claro, vai ter diferença, né? Ela já está ali habituada com o celular, com tablet, com o computador, mas quando é dentro da escola, a institucionalização da escola, né? A própria cultura da escola às vezes rompe, né? Talvez não seja tão atrativo para ela a aula, o fato de ser a aula, né? Então, mas isso, levar esse mundo digital para a sala de aula, né? Claro, dentro dos seus contextos, dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que isso não é possível para todos, infelizmente, né? Mas a gente precisa estar cada vez mais agregando isso dentro do contexto da sala de aula. Pode passar, por favor, Rejane. Quero trazer uma fala do... Pode passar. Do Mohan, que ele fala, o problema não está em aprendermos ou não em plataformas online. O que está revelando este período é o que a maior parte das escolas vem ensinando, de uma forma inadequada, muito conteudista, dependente do professor, com pouco envolvimento, participação e criatividade dos estudantes. Né? Até que ponto, né, a gente está deixando o estudante ser o protagonista da ação. E esse modelo, ele vem dar essa lição, porque a necessidade da criança ser protagonista, né? O professor não está ali o tempo todo. Muitos pais, né, eles estão trabalhando em casa, né? Ou às vezes até fora de casa também. Então, a criança ser protagonista. E a gente não ficar preocupada com a questão do conteúdo em si, né? Não ter essa preocupação conteudista, mas de saber, né, trabalhar de forma com que a criança consiga perceber que aquele ensino é importante para ela, né, que aquilo o que né, e o como aprender. Eu vou deixar um pouquinho nesse slide ainda, me avisem se o meu microfone estiver ruim, porque, assim, nesse processo nós também fomos aprendendo o tempo das crianças, e a melhor forma de ajudá-la sem interferir, porque dá muito medo de você interferir num processo. Isso que a Arlene colocou é muito meu também. Eu não estava nem aí se ela não aprendesse a ler esse ano. Eu só queria que ela tivesse um processo de vínculo, que ela continuasse ativa naquele grupo que ela gosta. E então foi uma grande surpresa todo o aprendizado, foi uma grande surpresa. E aqui também nessa foto mostra, eu estou fazendo almoço e ela está fazendo atividade, e foi muito duro o começo, porque a minha filha ela é muito autônoma, né, uma criança que nunca aceitou eu dar papinha na boca, essas coisas todas, e eu não imaginei que esse processo ia ser diferente, ela também não aceitava que eu fizesse alguma correção ou falasse alguma coisa, ela queria descobrir sozinha, mas obviamente muita coisa eu tinha que fazer essa passagem, né, não dava para fazer isso sozinha. E depois eu fui descobrindo, e aí quando ela começou a ler, a se virar melhor na plataforma, nós combinamos que ela iria fazendo e que quando ela precisasse de ajuda, então ela ia solicitar, e aí a coisa funcionou muito mais, né? Arlene, você quer continuar aqui? Arlene? Então, dentro desse processo, né, a gente perceber que elas são protagonistas, né, é o mais importante, né, de todo o processo, e as meninas, elas são sujeito desse estudo, elas recebiam atividades por meio digital, né, de outros espaços, então essas possibilidades também,
né, de receber, imagino vocês, né, quantos não receberam aí propostas de atividades, de brincadeiras, de atividades pedagógicas mesmo, né, de filmes, quanto que isso foi compartilhado aí pelos WhatsApps, né, pelos grupos, para poder a gente trabalhar com as crianças. E a escola também, ela proporcionou isso, né, a escola também ofereceu isso para as crianças, né, esse compartilhamento, né, grupos de pais compartilhando como que tem acontecido esse processo, compartilhando materiais, então isso também tem sido muito importante, né, esse diálogo também de compartilhamento de materiais. E a gente entender que quando a criança ela é o sujeito ativo e participa do processo de conhecer e aprender, ela se sente atraída e motivada. Mas é uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque parece assim, a gente falando que é tudo muito perfeito, muito lindo, né? E a gente sabe que tem, sim, as dificuldades, né? É um processo. A Alice, principalmente no início, ela tinha muito a estratégia, né? Eu falo que ela são as táticas que ela conseguia, né, estabelecer ali naquele momento. Ela desligava a câmera. E aí ela desligava. Saiu o microfone. Ligava o microfone e saiu? Agora voltou. Ela saía da aula, né? Ela ia fazer outra coisa, deixava lá a câmera desligada. E eu acho que essa primeira foto retrata bastante isso, né? Às vezes, assim, ela estabelecia, né, essas estratégias para poder estar ali naquele momento, né, dentro das aulas online. E eu olhava para aquilo e ficava assim, olha, eu chamo atenção, eu deixo, eu não deixo, né? Ela ficar com a câmera desligada, ela sair, mas ao mesmo tempo também eu não queria ficar com aquela cobrança, né? Porque não é uma coisa muito fácil. Então, para ela, não é, né? A gente às vezes faz tantas coisas de uma vez só. Então, para uma criança, então, ficar ali concentrado o tempo todo, com a perna certinha, tudo direitinho, todo enquadrado, é impossível. Então, eu percebia que ela estabelecia as suas estratégias. E em uma reunião com a professora perguntou para mim, né? A professora fez uma reunião online e ela perguntou assim, como que estava o processo de Alice, e eu fui muito clara com ela. Eu falei, olha, ela desliga a câmera, mas não significa que ela está fazendo, não está acompanhando, porque ela, muitas vezes, ela desliga a câmera e ela leva o material, porque ela usa, lá na escola, eles usam livro didáticos, ela leva o livro didático, né, e chega e fala, mãe, faz comigo. Então, ela acabava fazendo comigo a atividade, voltava para a aula, né? A professora às vezes estava em outra questão e ela já tinha feito tudo. Mas eu percebi que era uma forma que ela tinha ali de se adaptar com aquele processo. E aí a professora falou, olha, não tem problema, mas vamos tentar ver se ela consegue ficar mais com a câmera ligada. Aí eu falei, olha, então eu vou conversar com ela. E aí a professora falou assim, não, você não vai conversar com ela nesse momento. Eu vou conversar. Eu vou pedir ela para ligar a câmera. E isso foi, assim, muito bom, porque é diferente da mãe falar, né? Mesmo... Então, quando é o professor que fala para a criança, ela consegue estabelecer ali muito mais esse processo de saber que eu preciso, né? O vínculo que ela tem com o próprio professor contribui para isso. E aí foi onde que ela começou a ficar mais com a câmera ligada, né? A participar muito mais da aula. Então, ela estabelece as estratégias dela, claro, ainda hoje ela não fica ali o tempo inteiro, ela sai, ela vai fazer outra coisa. Às vezes, né? Eu vou ali, vou comer um negócio, eu falo, Alice, não é o momento disso, a gente vai dialogando, mas ela consegue, e ela conseguiu ir se adaptando a esse processo. Então, isso tem sido muito importante. E antes de a gente só entrar nas considerações, eu só queria fazer um outro comentário, né? Um breve comentário de uma realidade, né? Como a Luciene apresentou no início, eu sou supervisora pedagógica do município. E aí eu vejo uma realidade completamente diferente. Então, como eu falei, não é romantizar esse ensino remoto, mas também não é romper e dizer que ele não é possível, né? Que ele não deve acontecer. Eu acho que tudo depende do contexto. E aqui no município a gente não tem feito
nada, né? Nem enviar uma atividade para a criança a gente pode. Para vocês terem uma ideia, de março até agora, em setembro, as crianças não fizeram nada. E foi assim, proibido mesmo de ser enviado pelos professores, né? Então, se teve algum professor que enviou, ele fez sem autorização da secretaria, da CME. E aí, o que eu percebo? Que às vezes falta um fio condutor desse processo, né? Aquilo que é possível dentro daquela realidade, já que as realidades são muitas. Então, é a gente pensar dentro de todo, né, este contexto, o que é possível ser feito. Então, é essa reflexão que eu faço, né? E a importância dessa mediação, né, da família, do responsável com essa criança. Então, só para fechar as nossas considerações, para ter um tempinho para conversar, a gente acha que o resultado desse tempo que está sendo construído, esse caminho didático-pedagógico em casa, ele não pode ser avaliado em sua inteireza nesse momento. Nós não conseguimos ter essa noção agora, né? Nós necessitamos de mais tempo para compreender como se consolidou esse aprendizado e como o psicológico das crianças foi afetado, porque ele foi, né? Teve muito medo aí no meio, teve um retorno daquilo que já era rotina, a estabelecer limites está muito difícil, horários. Saber também que o online não é a solução e nem problema, é um ambiente que permite tanto a transmissão como a experimentação, né, com algumas adaptações, mas não é propriamente o online que é o problema, né, é uma saída agora. Não achamos que isso vai substituir as relações prazerosas que as crianças tinham, aquele momento do recreio, que aliviava as tensões, né? O tempo de tela das crianças está muito difícil a gente controlar, a gente já controlava antes e agora ficou mais difícil porque a aula é na tela. A necessidade de ver os colegas, a gente já frisou isso, é o maior problema. O espaço social que a escola desempenha, a valorização do trabalho do professor e encaminhamentos da escola, eu acho que a gente passou a valorizar muito mais. A confiança que a escola depositou nos pais foi também um processo bem bacana. A retirada de exigências de avaliação, no caso da escola da Alice, foi feito praticamente nada, né? A rápida adaptação ao modelo que as escolas tiveram. O tempo de aula nesse formato, para nós, eu, Arlene, ele aponta mais para uma necessidade de mudança de metodologia do que propriamente se relaciona à tecnologia. Porque as aulas online, geralmente elas são jogos, são outras coisas do que aquela aula que era presencial. E nesse contexto faz com que essas aulas sejam dinâmicas, né? E nesse processo todo, a Alice trocou de professor, teve uma troca de professor, então essa professora nova, o vínculo foi feito todo via digital, e se fez, é uma pessoa maravilhosa, parece que eu já conheço ela há anos, a Alice também, e a Arlene, a filha, vai trocar de professor, porque a professora está grávida, também vai ter uma troca daqui a um tempinho. Então, aqui nós acabamos com uma frase do José Morin, professor da USP, que ele escreveu um artigo agora na pandemia, e ele diz que são muitos os desafios na educação em ambientes presenciais e digitais, num cenário tão complexo e carregado de incerteza. É prioritário dar ênfase e vivenciar valores humanos fundamentais. Educadores, gestores, estudantes e família precisam insistir em construir relações inclusivas, de afeto, de conhecimento, aberto ao diálogo. Quer dizer, a nossa humanização vem em primeiro lugar, né? Essa foi uma cartinha que eu recebi em julho. Você foi uma professora muito boa no coronavírus, né? Isso foi algumas das escritas espontâneas que têm aparecido, né? Então, cada vez melhores. Eu acho que essa é uma grande avaliação, é melhor que fosse uma prova. Então, muito obrigada, gente. Vou tirar aqui o compartilhamento e Luciane que dá sequência. Bom, obrigada, né, pela fala de vocês, foi muito bom ouvi-las, né, essa experiência. Deixa eu pôr minha câmera, né? Essa experiência que vocês trazem como mães, mas também como professoras, né, já que atuam aí tanto no ensino superior como na educação básica, atuaram ou atuam ainda. Então, muito bacana ouvir a experiência.
eu destacaria, assim, como que a experiência de vocês aponta, né, uma reinvenção, não sei se seria uma reinvenção, mas aprendizados novos, né, em relação a muitos aspectos, né, da relação da família com essa escola, da própria relação com a criança, né, as possibilidades de trabalho também, de vínculo da família com essa escola. Acho que a questão do vínculo, né, que foi o que vocês destacaram, fica muito claro na fala de vocês, né, que é uma fala muito bonita ouvir vocês falarem dessa relação que estabeleceram com as crianças, né, que às vezes o dia a dia impede, né, essa relação mais próxima e esse acompanhamento mesmo do processo de aprendizagem, né, de escolarização das crianças. Então, achei muito bacana ouvi-las, né, eu acho que vocês destacaram também uma questão que não é só a questão, a tecnologia, mas a metodologia, né, que muitas vezes ela se colocou muito criativa, muito dinâmica para a criança, e que muitas vezes na própria sala de aula, no presencial, isso não acontece, né? No presencial, então a gente, às vezes, destaca tanto a importância do presencial, mas nesse presencial você vê uma prática muito mais engessada, muito mais repetitiva, baseada muitas vezes em exercícios, né, e não nessa dinâmica, nessas aulas mais dinâmicas, nessas atividades mais dinâmicas. Só, assim, eu acho que a experiência de vocês também, assim, me toca em relação às outras crianças, né, porque vocês deixaram muito claro nesse contexto, que contexto vocês falam, né, de escolas particulares, da família que acompanha. E aí, eu acho que fica também, aí a última fala da Arlene, que os alunos sequer podem receber atividades, aponta esse momento como um momento triste para muitas crianças em relação a esse processo, o quanto elas estão perdendo, né, fico pensando, crianças nesse processo de alfabetização, que elas, né, perderam aí um ano, enquanto vocês... A própria Regiane fala, eu não estou preocupada com o conteúdo, né, mas elas acabam tendo também conteúdos, né, que essas crianças das classes populares, muitas vezes, estão sendo deixadas, né, para poder aprender. E aí, nesse sentido, a gente ouve muito como que as escolas públicas estão pensando na tecnologia para manter o vínculo. Então, o vínculo acaba sendo um elemento importante, né, nesse momento, né? Acho que esse vínculo com a família, com a escola, acaba sendo um diferencial aí, não só na fala de vocês, mas nessas falas que a gente escuta, né, de professores. A gente tem tentado manter o vínculo, né? Lógico que aí cabe os estudos também, que vínculo é esse que foi construído em outros espaços que não... nas escolas públicas, que eu estou falando mais diretamente, tá? Mas vou abrir agora para questões, então, quem quiser fazer pode se inscrever no chat, que eu estou acompanhando aqui, e aí abre o microfone, por favor, tá? Mas eu acho que é bacana, já fiz minha inscrição. Quem que quer falar? Alguém vai falar? Luciene. Oi? Oi, lá ainda durante a fala, às 10h54, a Valdete fez uma questão que eu acho bem interessante. Ela formulou durante a fala. Está lá, professoras, o ensino remoto movimenta as crianças em direção ao letramento digital. Como vocês compreendem esse momento no contexto da alfabetização, quando o letramento literário ainda está em processo? Eu acho que é uma questão que vale a pena responder. Obrigada, Marcelo, porque eu perdi aqui a questão.
Rejane, Arlene, cadê Eu você? eu vou abrir aqui, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre essa provocação, esse questionamento da Luciene, que eu acho também bastante pertinente, né? Essa questão de estudar e entender um pouco como é que se processa esse vínculo. Eu acho que é um grande desafio a gente dar aula nesse modelo. Eu sou professora do CEDERJ já há 10 anos, é um modelo EAD, mas é um modelo em EAD de fato, então não é o ERE, o ensino remoto emergencial, mas é sempre um grande desafio a gente estabelecer vínculo e sentir o pertencimento àquele grupo, àquele núcleo, né, sem sentir os cheiros, sem ver a pessoa inteira, né. Um dia, quando a primeira professora da minha filha saiu, em julho, a minha filha chorou muito, eu confesso que eu chorei junto com ela. E ela falou, quando a nova professora iniciou, e que foi uma transição muito tranquila, que a escola proporcionou, ela disse um dia para mim: mãe, eu queria ver a minha professora de verdade. Aí eu fiquei também muito tocada, porque eu pensei, poxa, ver de verdade não é ver por um retângulo, né, do computador, é ver ela de verdade. Então, a gente fica assim pensando, poxa, eu e a Arlene, como professoras e formadoras, a gente depositou também uma carga talvez até excessiva de ansiedade e de expectativa sobre a alfabetização das nossas filhas. E, de repente, a gente foi pega aí de surpresa. Então, foi a primeira coisa que veio na nossa cabeça, né? Isso vai se perder, elas não vão conseguir, né? E a minha filha e as crianças nessa fase, não é minha filha, ela é muito ela quer passar a mão, ela quer pegar, ela quer encostar, ela quer tocar, né? E de repente nesse ambiente é muito difícil. Valdete, me desculpa, não sei se eu consegui entender completamente, né? Esse letramento que você coloca. O nosso grupo de pesquisa ele trabalha o letramento numa perspectiva de que os usos, né, do que você aprende é o sujeito que desenvolve, então não é o professor que vai dizer se aquilo é ou não é importante para a tua vida, é você, a criança que está todo o tempo refletindo e desenvolvendo hipóteses sobre a escrita que vai dando esse fazer ao que ela está aprendendo, né? Vai dando uso àquilo que ela está, ao que ela está se aproximando. Então, eu não sei se eu entendi bem. Eu vou ler depois de novo, desculpa, para ver se eu entendo essa questão melhor. E eu acho, assim, também, uma coisa que eu queria colocar antes, que eu acho que também o vínculo e o afeto, eu sou uma professora de didática, e eu repito sempre isso, ele se dá, e nem é uma frase minha, tá? É uma frase do Charlot, e eu acho que eu comecei a gostar do Charlot por causa dessa frase, que os vínculos, eles devem se dar via objeto de conhecimento. Pessoas que me ensinam coisas que eu gosto, eu começo a gostar dessas pessoas, né? Acho que nós temos aqui nessa sala uma pessoa que é a nossa inspiração maior, né? O professor Marcelo. O nosso vínculo se dá muito via objeto de conhecimento, né? O quanto a gente já aprendeu com ele, faz com que essa relação fique mais forte, porque a pessoa me aponta mundos, ela amplia os meus mundos. Então, quando a professora traz uma proposta do lobo e que a criança gosta e descobre o jornal, esses vínculos, eles se solidificam, sabe? Então, eu acredito muito, como a Luciene falou, só vínculo, mas não é só mandar coisas que criam vínculo, eu acho que também tem essa questão do conteúdo, sim, tem, porque é via esses objetos de conhecimento que as coisas... E a Arlene coloca bem, a gente tinha comentado de falar isso, a gente também não falou. As crianças receberam vários materiais de várias fontes. A minha prima que está aqui tem um canal no YouTube que ela é psicóloga, ela fez para os seus pacientes e depois mandava muito para mim, ali super curtia, tinha uma relação extraordinária com esse canal, com o canal dos nossos estudantes que estão aqui, fazia tudo, mas a relação que ela estabelecia com esse material e a relação que ela estabelece com o material que a escola manda é outro. Às vezes o da escola é até mais penoso, a Arlene concorda comigo, é mais penoso, mas a gente vê assim que ela dá um peso de
os nossos filhos lá para ensinar uma coisa que é tão importante, né? Que é desenvolver essa função psicológica superior que nos divide, né? Nós aprendemos a ler e escrever na escola, então é uma coisa assim fantástica, e realmente a escola, nesse aspecto e de socialização, ela passa a ter mais contornos ainda mais fortes para mim depois dessa pandemia. Vou fechar aqui, Arlene. Então, essa questão, né, do vínculo, eu acho que é fundamental, né? Não acredito que não podemos dizer que esse ensino remoto ele vai ter algum êxito sem esse vínculo. Se não acontecer o vínculo, realmente ele não vai ser concretizado no sentido de ter um êxito, né? De ser bom, principalmente para a criança. Então, quando eu coloquei lá no meu início da minha fala, né, o caso da mãe que queria que o filho ficasse ali no computador, é esse vínculo, né, que ela precisa estabelecer com a escola, é esse vínculo que a criança precisa estabelecer, né, junto com a professora e com os colegas, para que realmente ele consiga acompanhar. Então, isso é o mais importante, né? Esse vínculo, acho que ele é o fio condutor desse processo. Né? Claro que vai ter outras questões, mas ele faz parte, e ele é extremamente importante. E essa questão, né, do letramento digital, também fiquei um pouco confusa nessa pergunta, mas eu acho que quando eu coloquei lá, né, que as crianças elas já interagem, né, nós estamos falando de uma geração, né, de nativos digitais, então elas já têm interação muito grande com essas tecnologias. E isso, né, eu acredito que veio acentuar muito mais com esse ensino remoto. Então, esse letramento digital que, né, no caso, a Valdete coloca aí, né, ele, com certeza, ele vai ser ampliado. Então, até principalmente por essa questão da própria geração mesmo, né? Algumas pessoas chamam de geração alfa, né? Então, uma geração que já nasceu nesse meio digital, que já faz parte, já faz parte do contexto dela de vida. Então, eu acredito que vai sim, né, aprimorar muito mais. A gente vai precisar de levar isso muito mais para as escolas. Então, a gente não vai voltar, né, da mesma forma como era antes. Então, e tem que ter novas mudanças em vários contextos no processo escolar. E essa vai ser uma das mudanças, né? Eu aposto muito nisso, nesse sentido. Até porque eu acho que as meninas sentiram menos esse letramento digital, Valdete, que você cita, do que a gente, né? Eu acho que elas já... A escola da minha filha não tem aula de informática nem de robótica, ela não faz isso na escola. Mas, obviamente, ela tem liberdade de usar esses equipamentos aqui em casa e tudo. Então, para ela, quando ela está numa conferência, ela já coloca o nome, ela sai, ela entra, ela fecha a câmera, ela faz essas coisas. E, de uma forma, a escola também forneceu muitos jogos digitais, né? Enviou muitos jogos. E também jogos de cartas que nós fizemos, tinha uma imagem assim, né? Então, eu acho que foi mais fácil até para eles do que para a gente. E uma coisa que alguém comentou aqui dessa mediação na família, a gente também não acredita que essa mediação ela precisa ser qualificada. Eu preciso ser um pedagogo para contribuir com o meu filho e tal, em casa. A gente acha que não. Eu acho que quem dá as regras do pedagógico é a escola. Né? A escola é o papel dela, esse. A gente acompanha isso. Eu não dei coisas além. Como a filha da Arlene pegou um livro da estante e leu, aqui também aconteceu a mesma coisa. Minha filha pegou um livro que acho que é o Sapo Ficou com o Rabo do Gato, é um livro bem conhecido, e ela pegou o livro e leu inteiro para mim e fez uma coisa que eu achei maravilhosa, que é quando o primo fez 15 anos, que é um primo que ela adora, ela sempre mandava uma música, cantava, porque ela já tem essa relação, a nossa família toda mora fora, tanto a minha como a do meu marido. Então, ela mandava sempre um desenho, uma coisa, eu me emocionei muito, gente, esse dia eu chorei. Ela pegou, ligou o vídeo, fez um vídeo e leu essa história para ele. Então, foi o presente que ela deu de aniversário.
E é quase que uma coisa assim, eu estou me dando também esse presente, né? Esse dia foi muito emocionante para mim, até o meu sobrinho, que é muito engraçado, escreveu assim: Alice, eu adorei os bichos, né? Porque ela com sotaque carioca, lendo sobre os bichos, e ele respondeu carinhosamente para ela: adorei a história dos bichos. Então, a gente vê assim, a criança, Valdete, esse letramento, né, essa questão toda que envolve os usos, ela começa a trazer para a sua necessidade, para aquilo que ela deseja, a escrita e a leitura. Esse é o processo mais lindo da alfabetização, né? Não é aquele quando a criança faz uma prova ou lê um texto da professora, mas é quando aquele que ela vai atrás e ela busca, né? Eu acho que isso foi assim o mais revelador para a gente, que como professora alfabetizadora que fui durante muitos anos, mais de 10 anos, essa outra parte eu não via, gente, sabe? Eu via a parte da escola, ou às vezes a criança trazia um bilhete: professora, eu gosto de você, aquela escrita espontânea. Mas essa outra parte a gente fica sem esse contato, né? E eu acho que ele é o mais lindo, eu acho que ele é o maior. Bom, agora o Marcelo pediu para falar e depois a Patrícia Fortuna. Queria destacar só aqui que no chat, desculpa, Marcelo, está aparecendo muita coisa em relação à educação à distância, à educação de jovens e adultos, né? Até disseram aqui de fazer um evento sobre educação de jovens e adultos, né? Porque essa questão do vínculo também se coloca importante aí na educação de jovens e adultos. Vai lá, Marcelo. Ok, então vou aproveitar e começar por aí. Está no nosso horizonte, né? Eu não falei com ela ainda, porque está no período de férias, acho que agora vai acabar daqui a pouquinho. Convidar a professora Carmen Cavaco, que trabalha com educação de adultos na Universidade de Lisboa, né? Tem tido uma parceria bacana, supervisionou meu pós-doc, recepcionou a Rejane quando ela esteve por lá, e a gente podia tentar montar uma mesa, né, com a nossa galera daqui, e uma conversa com ela, né? Ou um gráfico convida, ou um gráfico convida. Não, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, com relação a essa questão que a Valdete colocou, não é? Eu já, para lá de alfabetizado literariamente, tive muita dificuldade quando o uso dos computadores se disseminou e entrou de vez com as linguagens dos ícones. Foi um movimento inverso. Eu achava aquilo um retrocesso à escrita pictórica. Como assim? Não é? Eu tenho que adivinhar o que aquela figurinha ali me diz. O ser humano levou tanto tempo para evoluir da pictórica para a alfabética, não é? E eu tenho que voltar lá na pictórica. E eu já naturalizei isso, tive que naturalizar. O que eu penso é que a questão procede, a gente deve falar sobre ela. A minha opinião é que o letramento, que é um conceito com o qual a gente aqui no GRAF tem uma certa reserva, a gente não abraça assim de corpo e alma o letramento, mas assim, o letramento entendido como inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, ele hoje envolve necessariamente os suportes digitais. Então, assim, mesmo que você não tivesse, né, eu concordo com a questão, porque a gente tem uma presença não planejada, muito intensa, uma intensificação não planejada por causa da pandemia, né? Então, assim, intensificou demais o uso de plataformas, de recursos para ações remotas e tal. Mas talvez isso aguce a questão, mas eu acho que ela é uma questão que está posta para sempre, quer dizer, não tem como você retirar, né, os suportes digitais do processo amplo de inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, né? Eu acho que, assim como eu estranhei os ícones, muito provavelmente um nativo digital, que às vezes eu brinco, digo que é o cativo digital, um nativo digital pode estranhar a falta do ícone, né? Porque isso vem muito inicialmente, né? A gente vê crianças pequenininhas. As minhas crianças, a mais velha tem 36 e o mais novo tem 32, mas eu tenho agora um neto de 1 ano e 8 meses. Ele sabe perfeitamente onde é que aperta qualquer controle remoto, que é um botão diferente, né? Não é assim que a gente convencionou a linguagem. Ele aperta, ninguém disse isso para ele, ele não é incentivado a fazer isso, ele não fica vendo TV, nem ligando coisas, mas ele pega aquilo e aperta, né? Então, assim,
Aliás, ele lamentou, as ações lá da creche, ele estava 1 mês e pouquinho, só tinha começado. Meu filho diz que quando vem, ele é a criança mais interessada, adora dar tchau para a professora, só para dar um feedback. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: em 1964, o Umberto Eco publicou, lá na Itália, né, aqui no Brasil, acho que foi um pouco mais tarde que veio, um livro sobre o grande frisson que havia com relação à cultura de massa. Esse livro chama-se Apocalípticos e Integrados, e tenta definir 2 extremos: o daqueles que acham que o mundo vai melhorar, vai virar um mundo incrível, porque agora existe a possibilidade de massificar a cultura, e o extremo oposto, que as pessoas, o mundo vai acabar, onde é que nós vamos parar, agora ninguém mais vai ler, essa coisa toda. Nenhuma dessas coisas aconteceu, evidentemente, nem acontecerá por conta eu vejo com preocupação agora campanhas contrárias ao ensino. Como assim, gente? Você pode ser contrário ao ensino. O que a gente pode fazer agora é o que a gente está fazendo, né? Então, assim, em 64, eu me lembrei essa semana, saiu notícia de que morreu o Capitão Furacão, o artista que fazia o Capitão Furacão, Pietro Mário. Capitão Furacão é lá um dos primeiros programas anterior ao show da Xuxa, Angélica, essa gente toda, 65 a 69, se eu não me engano, que ele passava, era no finzinho da tarde, ele tinha uma pegada assim moral, tinha um lema sempre alerta e obediente e tal, passava uns desenhos e uns filmes. Isso era a televisão da época, tinha, sei lá, 2 horas de duração, não me lembro quanto, isso eu, 65, eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, isso era a televisão da época e já se considerava que era um horror. Hoje em dia tem não sei quantos mil canais, passa desenho o dia inteiro, se você quiser, e ninguém ficou. O processo civilizatório não foi destruído. É preocupante, tem um viés mercantilista, tem um viés de aculturação, de alienação. Quem tem isso tudo? Mas isso sempre teve, né? O pão e o circo sempre existiram, desde lá das civilizações mais antigas. Então, acho assim, a gente tem que entrar, e acho legal ouvir a fala da Rejane e da Arlene, a gente tem que estar nesse lugar com uma preocupação que está acima de todas. Nós somos professores. E existe um momento de crise, de sofrimento, de abandono, de distância, e a gente não pode fugir desse lugar que a gente tem, né? A gente é uma referência na mediação das pessoas com o mundo, com elas mesmas, com seu crescimento. Então, caramba, o que tem agora é plataforma, é lá, burro velho, 46 anos de profissão, montei um curso na nossa AVA da UFRJ, e está sendo super legal, eu estou gostando, os alunos estão gostando, é muito melhor do que não fazer nenhuma ação com eles. As ações que a gente tentou, aí, abril, maio, começou a pipocar, que eram coisas assim, não, venha se quiser e tal, elas logo perderam o encanto e a função, né? Então, eu acho que a gente tem que obviamente, ninguém vai negar que existe muitos interesses econômicos, grupos corporativos que vêm com materiais, que isso tudo, isso é verdade, mas isso é o mundo, né? E a gente não pode dizer, não quero estar nesse mundo, então tá bom, você vai sair desse mundo. Mas se você está nele, tem que dialogar, como a gente dialoga no ensino presencial, existem avanços mercantilistas também, existem disputas de narrativas, né? Essa coisa toda. Então, eu acho que queria parabenizar o trabalho também por essa visão. Quer dizer, eu acho que o professor, ele é uma pessoa no mundo como as outras, mas a sua função principal é essa. Quer dizer, você não pode virar as costas para não dizer, olha, eu vou esperar isso tudo passar, porque nesse momento eu não sei o que fazer. Com isso eu fecho aqui a minha fala. Obrigada, Marcela. Patrícia. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Arlene e Rejane pelo trabalho. É, assim, encantador, né, a fala de vocês, né, relatando, contando a experiência, né, desse período de alfabetização dos grupos. E eu queria socializar com vocês uma experiência de EJA, né, porque quando a Rejane e a Arlene falam, faz razão também a experiência que eu estou vivendo numa escola onde tem um projeto social de EJA, e que durante o dia é uma escola particular, e à noite ele tem esse projeto social,
E eu falo desse lugar, né, que eu trabalho na coordenação pedagógica, e também sou professora da rede estadual no curso de formação de professores. E estou tendo uma outra experiência que é com a plataforma Google. E hoje aqui também tem vários professores que eu convidei lá da EJA, né, que estão aqui presentes e vêm participando aí também dos nossos encontros, desde que a gente abriu, né, para esses encontros. E o que é muito importante que a Arlene e a Regiane falaram, a questão do vínculo afetivo, porque a gente sabe de toda a situação, né, que está acontecendo, sabe que, como o Marcelo falou, dessas disputas de narrativas, de grupos de interesses, mas a gente ficou numa situação de eles são nossos alunos lá na EJA, né, e o que eles também estão esperando, o que eles estão pensando sobre tudo isso. E foi até uma solicitação deles, esse trabalho remoto que a gente começou a fazer, porque no início a escola ficou pensando como faria, conversou comigo, eu conversei com os professores, e o único canal que nós tínhamos era postar material no site. Então, os materiais no primeiro semestre eram postados no site, e os alunos tentavam acessar. E eu, através do Zap, com o número do telefone dos alunos, eu ia avisando, fazendo uma interação com esses alunos. Mas a gente já vinha discutindo, eu e os professores, falamos com o colégio, que não existia a menor interação com eles, porque o trabalho era postado, eles tentavam baixar o material, muitas vezes não conseguiam, por causa da questão da internet, e realmente o que a gente pensava que era a interação não estava acontecendo. E aí a gente ficou relutando num trabalho através do WhatsApp, porque seria um canal mais fácil para esses alunos, de maior acesso para eles. A escola, ela já tinha uma plataforma, usava a plataforma Google durante o dia, mas esses alunos, eles já tinham acesso, eles já sabiam mexer. E os alunos da EJA não. Mesmo que se criassem, né? Posso só te interromper um minutinho? Pode. Para quem tiver com a câmera ligada, por favor, desligar. Pode? Mesmo que eles tivessem esse acesso à plataforma, eles não sabiam mexer. E aí a gente ficou conversando, discutindo, refletindo sobre isso, para a gente tentar esse trabalho do WhatsApp, porque os próprios alunos solicitaram, eles estavam precisando ver os professores. Mesmo que a gente tentasse, em pequenos grupos, se olhar, conversar, para depois a gente começar um trabalho, seria a forma mais fácil, até que a escola autorizou a criação dos grupos, né? E essa criação ela iniciou só no início de junho. E olha, quando eu falo, eu me emociono, porque o trabalho que esses professores estão fazendo assim, é inacreditável como você consegue, através do WhatsApp, sem estar ali direto com a imagem, né, que eu digo, mas estar falando ali diretamente com esse aluno, você consegue uma interação e como os alunos estão respondendo a isso, como as falas deles, né, nos grupos, e eu fico em todos os grupos, mediando os grupos, participo de algumas atividades, e a gente está trabalhando com eles. Mas como que a gente está trabalhando? O que é possível. O aluno consegue entrar numa noite de 19 às 22 horas, ele consegue entrar às 20, ótimo. Ele consegue ficar 15 minutos, muito bem. Ele consegue ficar 20 minutos. O mais importante é a gente manter esse vínculo com eles. Os professores estão trabalhando ali conteúdos, eles postam, eles tiram foto do caderno, postam para o professor, eles mandam arquivos. Como a escola trabalha da alfabetização até o ensino médio, os alunos do ensino médio são alunos com idades diversas, mas a gente está recebendo um público bem mais jovem, né, dos 5 anos para cá. Ele já consegue mexer, né, em algumas ferramentas, ele já tem uma habilidade maior, mas a gente vai trabalhando sempre no que é possível.
E, então, como já foi falado aqui na apresentação, o Marcelo também falou, complementou, Luciene, essa relação do professor, ela é muito importante. E o não fazer nada, quando eu escuto em muitos grupos, nem todo mundo tem acesso, mas se a gente trabalhar com outro olhar, o aluno vai fazendo o que é possível ele fazer, sem uma cobrança, não existe uma cobrança de avaliação, não existe uma cobrança em relação a ele estar o tempo todo ali. Existe, sim, a relação de afeto, de vínculo entre o professor e o aluno, essa importância que o aluno dá à escola, porque foram esses alunos que solicitaram, eles pediram, foi até uma fala, a gente não vai ter aula, né? Só os alunos que estudam durante o dia que pagam e que vão ter aula. Então, isso aí foi muito pesado para mim quando eu ouvi isso. E aí a gente ficou tentando, junto com a escola, o que a gente poderia fazer, o que era possível. E eu, junto com os professores, nós ficamos levantando questões e situações para a gente colocar para a escola, para a gente conseguir. E realmente, quando eu falo, eu fico emocionada. Comentei até com a Marta semana passada. Na sexta-feira passada, eu vou olhando todo dia as atividades, vou participando, mas eu fiquei muito emocionada sexta-feira passada. Eu falei assim, gente, como que eles estão conseguindo, tanto os alunos quanto os professores, fazer esse trabalho? Então, eu acho que, infelizmente, a gente não consegue, como a Marlene falou, na rede municipal, ela não está tendo esse trabalho, né, onde ela mora em Minas. A gente viu aqui os alunos, né, que trabalham, fizeram esse trabalho de parceria, né, com os vídeos, né, com a escola municipal, um trabalho bacana. A gente sabe que nem todos os espaços estão acontecendo isso, mas eu acho que a gente não pode ignorar esse trabalho, essa situação, porque eu vejo em muitas falas que tudo é impossível, mas eu acho que se a gente tiver um outro olhar e com um propósito diferente, não de cobrança, mas tentando ver o que dá para ser feito, eu acho que a gente consegue realizar sim. Então, por isso que eu queria partilhar com vocês, tá? Obrigada, Patrícia. Nada. A gente está quase terminando, né? Faltam aí uns 7 minutinhos ainda. Então, eu acho que ninguém mais se inscreveu. Eu acho que seria importante agora, né, dar um espaço para a Rejane e para a Arlene fazerem aí alguma consideração que acharem importante, tá? E agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, lembrando que os certificados serão enviados por e-mail pela nossa equipe de extensionistas, né? A qual eu agradeço também esse apoio. Vou pôr o link mais uma vez aqui para quem não conseguiu responder, tá bom? E desejo a todos aí um ótimo final de semana. Tá? Então, passo a palavra a Rejane e a Arlene para as considerações. Quer falar antes, Arlene? Vai lá. Eu quero, né, agradecer, realmente, né, esse convite de participar foi muito importante, falar dessas experiências, né, a gente, como eu falei, não é romantizar, mas também não é descartar nada, dizer que é possível, mas claro que precisa, né, de todo um trabalho de mediação, de parceria, né, família e escola, e a gente sabe da importância disso. E eu termino com finalizo a minha fala com uma frase que eu vi e eu achei muito interessante. Não é uma frase minha, também não sei falar, né, de quem ela veio, eu vi na internet, eu achei assim, que ela fala muito desse momento, né, pra gente. Menos dedos apontados e mais mãos entrelaçadas. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente valorizar o que tem sido feito. Porque, às vezes, o menos é mais, né? Então, a gente ter esse entrelaçamento mesmo entre escola e família é o mais importante, a gente compreender o momento como um momento novo. Então, finalizo, né, falando que precisamos acreditar também nesse novo.
Que lindo, Arlene. Que bom que a gente chegou ao fim de uma etapa, não é? Duas, uma da escrita e essa da apresentação, da socialização. Eu acho que são coisas absolutamente simples e do nosso cotidiano que a gente partilhou aqui. Eu agradeço de coração ao GRAFE, a todas as pessoas que estão fazendo parte desse processo, né? Meus amigos, minha família, pessoas que estão aqui presentes, a Arlene em especial, que a gente viveu juntas esse momento, muito mais do que mães do próprio colégio da minha filha, que eu tenho uma relação com uma ou duas, mas a gente viveu muito de braço dado essa situação toda, e assim, uma coisa que acho que a gente fez um equilíbrio muito interessante nesse nosso diálogo, de tentar ver o lado dos nossos filhos em primeiro lugar, né? Quer dizer, antes de apontar, inclusive, os dedos para a escola do que estava sendo feito, na nossa opinião, não muito correto, porque eu acho que nem tudo que a escola também faz a gente acha maravilhoso, todo momento, mas também você olha para aquilo e pensa, isso está sendo possível. Às vezes uma aula é melhor que a outra, né? A gente até brinca, né, Arlene? A gente brincou essa semana aqui. O céu a gente não sabe onde é que fica, mas o inferno é o grupo de WhatsApp dos pais, que não é o bom lugar para discutir a pedagogia da escola, até porque as pessoas conhecem muito pouco da pedagogia. Eu cada vez mais me orgulho da minha profissão, porque nós temos tanto caminho para trilhar na educação. É uma coisa tão difícil, gente. Nós estamos trabalhando com sujeitos e que pensam diferente, e culturas familiares completamente diversas, e que agora todo mundo quer falar sobre, com conhecimento de causa, porque está acompanhando em casa, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que esse espaço que está dentro da nossa casa é algo muito difícil de ser feito, né? Muito difícil, até porque é novo. Se a aula presencial é uma coisa que a gente já está tão acostumado, a gente erra muito, comete muitas falhas, que dirá agora com o meio, que aí cai a internet, volta, não volta, está pipocando, aquela coisa toda, mas isso que se coloca no meio dessas relações todas, e eles são muito pequenos, né? Teve um fato muito interessante, que a professora caiu numa aula. A professora caiu, as crianças adoraram, e elas ficaram na sala e desenvolveram um diálogo. Foi super interessante o que aconteceu. E aí eles adoraram. Minha filha até diz assim, foi a melhor aula. Então a gente vê que eles já criaram estratégias de fazer uma bagunça num outro jeito, né? Então isso foi fantástico. Então só meu agradecimento, mais uma vez, Arlene, obrigada por essa parceria eterna que a gente vai sempre ter, né? A gente daqui a pouco está aí discutindo a adolescência delas, né? Daqui a pouco a gente vai escrever um artigo sobre a adolescência. Tô brincando. Novas experiências. Isso aí, eu já estou te convidando. E um grande beijo para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Uma sexta-feira de manhã aí. Eu sei que todo mundo tem tanta coisa para fazer. Eu agradeço todo mundo. Microfone desligado. Não, só se o Marcelo quiser finalizar, Marcelo, à vontade. Não, já até botei aqui no chat, bom feriado. Não, muito bom, parabéns, legal. Nós tivemos 42 a mais, acho que em algum momento chegou um pouquinho mais, 44. Acho que a gente está ampliando essa rede. 39. É muito importante, não é? E, então, só agradecer a todos aí, dizer que em breve nós vamos enviar, né, nossas próximas realizações. Quero colocar na fila aí o lançamento virtual do livro que eu estou concluindo aqui, já veio a prova física, já corrigi, chama-se Formação de Professores, Sujeitos, Saberes e Práticas, Formação de Professores para o Ensino da Escrita, perdão, Sujeitos, Saberes e Práticas. Eu acho que vamos organizar essa DIEJA também, com certeza, e muito obrigado, e desejar a todos aí um bom resto de sexta-feira, bom feriado, né? Cuidem-se bem e ajudem a cuidar dos outros, é o meu mantra da pandemia. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um beijo, um beijo.